agora, número 12, como o Mira falou, novos modelos de negócio para operações de logística e transporte mais asset light, né? Estamos trazendo essa discussão que ontem já apareceu e tem transacionado muito, né, da questão de locação, compra do caminhão e todos os serviços e outras situações ao redor da gestão de frotas que aparece, né, e que é fundamental na discussão das inovações do setor. E nesse painel, né, com especialistas novamente, parceiros aqui, e vou chamar diretamente ao palco, né, para a gente seguir aquele mesmo mecanismo de apresentação e depois debate. Lembrando mais uma vez do slide, que ainda não pegou, né, está aí para as perguntas e questões de vocês. Então, por favor, Fernando Klein, Sales Director da LM Frotas, também está em inglês aqui, diretor comercial. Fernando já esteve com a gente ano passado, obrigado pela presença, Fernando. Estava dentro do caminhão ali, daqui a pouco vou perguntar o que ele estava fazendo dentro do caminhão, quando eu fui procurar ele ali. E também aqui, Yuri Costa, gerente comercial da Maxi Frota, e o Álvaro Fernandes. Então, o pessoal da Maxi Frota, que está aqui no nosso painel, né, também nos prestigiando, patrocinador, pediu aqui para subir com 2 representantes. Daqui a pouco eles vão explicar por quê. Se vocês puderem, eu vou ficar mais aqui. Bom, tanto faz, sentem aqui, né? Tranquilo, tranquilo. Aí, ó. Muito bem. Então, lembrem aqui do slide, já podem fazer perguntas ou votar nas perguntas. E, se não, a gente vai começar com as apresentações, né? Apesar de ter 3 representantes aqui, temos 2 apresentações, que a Maxi Frota tem uma apresentação, e depois estamos todos para o debate. Vamos começar com o Fernando aqui e a apresentação da LM. Fernando, obrigado. O passador de slides está aqui. Muito bem, estava esquecendo dele. Qualquer dúvida? Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. Ricardo, agradecer aí pela oportunidade, pelo convite, né? A segunda oportunidade que a gente está junto aqui no evento do Frotas Conectadas. Cada vez melhor a estrutura, parabéns. Um fluxo interessante aí de parceiros, clientes e vários agentes do segmento, né? Vou falar um pouquinho aqui sobre as operações de Asset Light, que basicamente é uma operação onde o cliente, né, onde as empresas buscam reduzir custo, né, e diminuir a sua quantidade de ativos. Então, a locação ela entra exatamente com esse viés, diminuir o custo operacional da empresa, né, as operações com CAPEX, e trazer uma eficiência para o negócio, uma eficiência financeira, uma eficiência logística. E, para isso, a gente vai falar um pouquinho da LM Frotas, né, uma empresa que já está há 40 anos no segmento. Ela vem trabalhando tanto na operação de frota leve quanto a frota pesada. São números aí que a gente vem trazendo para todo o mercado, né, com capilaridade nacional, e uma referência em gestão operacional, né? Eu acho que o cliente ele precisa de uma alta disponibilidade, ele precisa de uma frota eficiente que entregue valor à sua operação. Então, é nesse sentido, né, que a LM Frotas traz as suas soluções de mobilidade. E acho que para a história da LM, que já está há 40 anos no mercado, em 2022 a gente teve uma fusão, né, uma combinação de negócios com a Volkswagen Financial Services. Isso trouxe, obviamente, para a LM, além da sua expertise, toda uma condição de ecossistema do grupo Volkswagen. Vou ficar um pouquinho mais para cá para poder ver o texto aqui com vocês. Então, a combinação com o grupo Volkswagen, ela traz, né, frotas e soluções para todo tipo de necessidade. A LM hoje tem carros para aplicativo, né, uns apps aqui para motoristas de Uber, 99, entre outras operações. Frota leve, para qualquer tipo de necessidade, frota operacional, frota executiva, e a frota pesada, né, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, com foco em transportadores e em vários segmentos. Então, hoje, a LM conta com 85 mil veículos alugados e mais de 900 colaboradores. A combinação de negócios que a LM traz, né, junto da Volkswagen Financial Services, ela habilita,
né, novos produtos, novas soluções de mobilidade. Então, hoje a LM trabalha com o Volkswagen Sign and Drive, que é uma solução de assinatura para veículos leves, o Volkswagen Sign and Drive, o Audi Signature para o público premium, né, para os executivos, e o VW Truck Rental, que é o programa em parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus e a Volkswagen Financial Service, que é o primeiro programa de assinatura de caminhões no Brasil, né, vendido através da rede de concessionários Volkswagen e que traz uma solução de mobilidade para o segmento de frota de caminhões e ônibus. Então, nós vamos falar um pouquinho também de alguns números, né? O que o mercado traz como oportunidade? O que a gente olha Brasil como escala, né, como oportunidade de negócio? A gente tem hoje 3.300.000 caminhões de frota ativa, frota circulante. Dessa frota, mais de 1.600.000 tem mais de 10 anos, né? É uma frota já com uma idade avançada, uma despesa operacional alta, seja com manutenção, seja com consumo de combustível. E, dentro desse universo, apenas 2% dele é alugado. Ou seja, é um oceano azul, né? É um mercado que está crescendo, que tem muita oportunidade ainda para se desenvolver. É exatamente nesse modelo de operação asset light que a gente vê a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento e de agregar serviços, né? Muito mais do que uma linha de financiamento, né? O cliente, em vez de colocar o CAPEX, em vez de colocar o ativo no seu balanço, ele traz a alocação com alguns benefícios. Ele busca, basicamente, redução de custo, eficiência financeira e uma melhora operacional. Então, as operações de logística e transporte mais asset light estão diretamente relacionadas também à solução de locação. O que o cliente, quando ele traz esse modelo de negócio para a sua empresa, começa a ter como benefício? Então, primeiro, ele tem um fluxo de caixa linear, né? Ele não tem picos de desembolso. O que significa isso para o fluxo de caixa dele? No começo do ano, ele não tem que pagar o IPVA, o seguro, os picos de manutenção. Ele consegue ter um fluxo de caixa regular. Todo mês ele vai pagar 5.000 de parcela de locação, onde já estão contemplados todos esses custos. Então, o fluxo de caixa dele mantém uma mesma performance. Isso faz com que a empresa não tenha que buscar um capital de giro, uma linha específica no mercado para pagar os seus custos. Então, isso já ajuda, do ponto de vista de operação, o cliente ter um planejamento e uma gestão financeira mais eficiente. A locação, ela também ajuda, né, nos indicadores da empresa. Contabilmente, a locação é uma despesa operacional. Para a despesa operacional, ele consegue deduzir os impostos dessa despesa que ele está gerando, seja através de todos os serviços que estão dentro da locação, né, e tudo mais que ele quiser colocar, como caminhão, implemento e soluções modulares. Quando a gente olha para a empresa de lucro real, né, é importante a gente frisar essa questão, que a empresa de lucro real ela tem um incentivo fiscal que ela pode gerar dedutibilidade para essa despesa operacional de 34% de imposto de renda e 9,25% de PIS e COFINS. Então, ele tem uma dedutibilidade total de 43,25%. Significa dizer que a cada R$100.000 que ele gasta, né, que ele gera despesa operacional com alocação, ele consegue deduzir 43.250 de impostos que ele iria pagar. Então, a conta já começa a fechar, né, nesse sentido para a empresa. Ele já começa a entender que a locação traz um benefício para ele, também financeiro, né? Ele começa a fazer conta. Em vez de ele comprar o caminhão, comprar o ativo, fazer a aquisição dos serviços,
ele coloca tudo isso dentro de uma mesma parcela. Dentro desse serviço, né, o que o cliente tem também como benefício, além da parte fiscal, além da parte financeira? Ele tem vários serviços dentro de um mesmo fornecedor, é um fornecedor multisserviço. A locadora, ela vai prestar o serviço de documentação, de seguro, de assistência 24 horas, de manutenção. Então, tudo que está dentro do pacote para a operação do cliente rodar, pode ser colocado em um único fornecedor. Então, é uma gestão centralizada. Até na tratativa com o fornecedor isso ajuda. Em vez de você ter 5 fornecedores para você discutir e alinhar processo, você tem um único fornecedor agregando todos os serviços. Ele traz o foco no negócio principal, né, o core business dele. O que uma transportadora faz? Ela não compra e vende caminhão, ela transporta, né? A logística tem que ser eficiente. E para isso ela tem que focar no próprio negócio e não gastar energia, tempo e recursos com outros serviços. Quando a transportadora, e por mais que a transportadora tenha lá 100 caminhões, 200 caminhões, ela compra um determinado volume de peças, de pneus, de serviços em geral, e isso vai trazer para ela um certo nível de competitividade. Quando a locadora compra, né, nessa mesma escala, comparativamente, a gente vai comprar 200 mil pneus por ano. Isso tem uma relação direta com o ganho de escala e com um saving operacional. Então, a empresa se beneficia do ganho de escala da locadora. Isso traz para ela uma eficiência também dentro do seu custo operacional. O risco de depreciação, né, quanto vai vender esse ativo, né, essa questão do asset light, o ativo que ela está investindo, esse bem ele só vai depreciar, né, ele só vai perder valor. Quanto ele perde de valor da marca A, B ou C? Quanto esse bem vai valer daqui 5 anos, 7 anos, 10 anos? Como ele não tem essa expertise, né, volta para a questão do core business, o foco dele não é compra e venda do ativo, é a operação em si, é o transporte, é a logística. Ele não tem a expertise e nem o tempo dedicado para vender esse seminovo na melhor condição possível de mercado. Muitas vezes ele tem que realizar uma venda de 10, 20, 30 caminhões dentro do mês para compor caixa e para ele poder cumprir as suas obrigações financeiras, os seus pagamentos. Então, não é a expertise dele a questão da revenda, do seminovo. A depreciação, dessa forma, é um risco que ele acaba transferindo para a locadora, que é o core business dela, né? É onde ela atua com maior excelência. Então, esse risco ela pode transferir para um player específico no mercado. E a outra parte que também é muito importante é a liberação de recursos financeiros. Quando eu trago o modelo Asset Light para a minha operação, eu não estou investindo no bem, eu não estou colocando capital na compra do caminhão, por exemplo, né, ou do caminhão e do implemento, porque o implemento também vai depreciar, também é um custo financeiro, e essa operação de recursos financeiros, ela tem uma limitação. O cliente, né, a transportadora, a empresa, ela vai no mercado, ela vai nos bancos para buscar capital. Conforme a alavancagem financeira dela, o nível de endividamento, o custo do capital vai ficar mais alto e vai sobrar uma margem menor para ele operar. Então, liberação de recursos financeiros também está diretamente ligado a essa operação de onde ele prioriza o investimento, aonde ele coloca capital. É um bem que só deprecia, né, só diminui o seu valor de revenda com o tempo. Eventualmente, ele pode colocar esse recurso na compra de uma máquina, né, na compra de equipamentos que vai melhorar a produtividade dele.
na ampliação de uma nova filial, ele pode colocar esse recurso para contratar mais gente, para abrir uma nova estrutura, para aumentar a capilaridade dele no mercado. Então, quando a gente traz o modelo Asset Light, é exatamente essa questão. Aonde a empresa, que tem uma limitação de recursos, aonde ela vai priorizar esse investimento? Aonde traz mais retorno para a empresa o capital dela? Aonde eu devo empregar esse capital? Então, é esse comparativo, é esse fluxo de caixa que a empresa também precisa tomar decisão. Aqui tem uma questão cultural, inclusive. A empresa, no modelo tradicional, ela quer ter o bem, a posse. Esse caminhão é meu, essa frota é minha. Só que é o mais eficiente. A gente começa a perceber hoje, acho que os amigos aqui também percebem, a mudança de gestão, para os sucessores, o filho que está assumindo, o neto, ele já começa a enxergar a última linha. Ele não quer ter a frota, ele quer ter o retorno. Para mim, o que importa é o retorno financeiro, é a última linha, é quanto sobra no caixa, quanto fica no meu bolso. Então, essa eficiência é o que o mercado está desenvolvendo. É o que o mercado vem cada vez mais fazendo conta e comparando os cenários. Aonde eu coloco o meu recurso? Meu recurso é limitado. Eu preciso colocar onde me traga mais retorno. Dentro desse modelo de negócio, a gente sabe que tem N operações, inclusive a gente atende diversos segmentos. A gente tem hoje praticamente 120 tipos de implemento, seja sob chassi, seja semi-reboque. A gente tem operações mais distintas. Então, para isso, o cliente pode contratar prazos, quilometragem e pacote de serviço customizável. O cliente vai entender que cada operação demanda uma solução diferente. A documentação completa e todos os impostos inclusos, isso também é uma gestão para ele, isso também facilita as tratativas dele, com toda a carga tributária que a gente tem no Brasil, e você tem uma empresa que também faça a gestão disso, te auxilia na dinâmica dos seus recursos, da sua operação e da gestão como um todo. Os serviços modulares também é importante. O cliente vai contratar cada serviço de acordo com uma necessidade. A proteção, que é o seguro, o seguro é quando tem uma pólice, quando é proteção, a própria locadora está fazendo a gestão de risco do ativo. Então, quando eu comparo esse item do seguro, que eu, transportador, que eu, empresa, faço a contratação direta, versus o custo que está contemplado na parcela de locação, a diferença é muito relevante. Aqui, só nesse item, os clientes já têm um saving, uma economia muito expressiva. Então, esse já é um ponto que traz os clientes já para avaliar essa questão da locação. A telemetria, tema bastante abordado aqui no evento, sobre a gestão da própria frota, perfil de condução dos motoristas, consumo de combustível, as melhores rotas, que é o core da própria operação logística, do próprio transportador. Ele entende que essa dinâmica da telemetria, do perfil do condutor, é o que vai fazer sobrar mais ou menos margem para ele em cada contrato. Então, ele precisa fazer a gestão desse tipo de serviço. A gente utiliza, inclusive, um produto que é da própria Volkswagen, que é o Rio Conectividade. Vocês veem aqui no Meteor, um caminhão que a gente trouxe aqui para o stand, ele já tem esse sistema do Rio Conectividade instalado na linha de produção. Então, não tem como ele tirar, num eventual furto, roubo, se o ladrão for tentar roubar, ele não consegue tirar, porque ele é colocado dentro da linha de produção. E ele tem toda uma conectividade para entender o melhor perfil de condução, de rota, de transporte e tudo mais. Então, esse é mais um serviço importante. Manutenções.
a gente faz hoje também na rede Volkswagen, né, nos mais de 150 concessionários da rede, mas eventualmente o cliente vai ter uma estrutura própria, já tem lá oficina, com mecânicos treinados, com ferramentaria, ele já investiu nisso, é uma opção também, né, são serviços modulares, o cliente vai escolher o melhor formato, o melhor pacote para a operação dele. Então ele monta o pacote, e no decorrer do processo ele pode ativar ou desativar um determinado serviço. A instalação de todos os tipos de implementos, né, isso aqui também está linkado com a questão da depreciação, porque a gente tem implementos hoje com um valor similar ao do caminhão, de 100, 200, 400 mil reais custa um implemento, né, um semi-reboque, um implemento sob chassi, e isso está também dentro da parcela. Quando a gente olha também para esse modelo do Asset Light, aqui tem uma questão importante, né? Quanto tempo demora para implementação? Quanto tempo esse bem, esse caminhão que ele já comprou, fica parado, aguardando o implemento? Mais 30, 60, 90 dias. Nesse período, se ele faz, por exemplo, um financiamento, o dinheiro, a parcela, ele está pagando mês a mês. E o caminhão não está rodando. Ele não gera receita em cima da despesa ou do investimento que ele já fez. E ele vai ficar lá 60, 90 dias, aguardando a implementação para poder gerar receita. No modelo Asset Light, no modelo de locação, a gente entrega para ele o caminhão pronto para rodar, com o implemento, com toda a documentação, tacógrafo aferido, precisa só motorista e diesel, mas começa no momento zero a gerar receita. E ele casa o fluxo de caixa dele com a despesa, que ele começa a ativar a partir da entrega do caminhão, com a receita que o próprio frete do caminhão vai gerar. Então, essa despesa, o pagamento simultâneo, para ele faz diferença. Isso é um componente, muitas vezes, que ele coloca na parcela. Quando ele entra numa concorrência, ele começa a contar o prazo de contrato. Quanto tempo ele tem que investir, para qual a receita que ele vai gerar no decorrer do processo. Tá? Então, Ricardo, a gente trouxe aqui algumas variáveis, né? Acho que é importante a empresa, os parceiros, né? As empresas do segmento, entender um pouquinho do que o Asset Light traz para a empresa como benefício, seja financeiro, seja de gestão, seja operacional, né? E acho que aqui a gente reuniu uns principais pontos, e aí depois a gente deixa aberto também para discussão após a apresentação aqui dos amigos da Max Frota. Perfeito. Muito obrigado, bom. pessoal. Muito obrigado, Fernando. Só para não perder, já que você citou aqui o Rio também, a gente tem aqui o Júlio Steg, nosso amigo aqui, que lá num dos primeiros Frotas Conectadas, não sei se no primeiro ou no segundo, lá no Oxigênio, trouxe a concepção do projeto do Rio quando estava ainda só na Alemanha, lá lançado na IAA. Júlio, um dos precursores aí, né, do Rio, conversamos há pouco ali no stand. Legal, boa. Então, só como curiosidade, mas acho que vamos explorar um pouquinho aí do que você trouxe, que foi uma apresentação bem completa, né? E para a gente entender realmente que esse modelo Asset Light, ele passa por uma transformação ampla, né? E não é só comprar, alocar, não é só o custo fixo, o custo variável, né? E dentro dessa transformação ampla, você destacou bastante a importância de saber qual o seu core business, onde eu sou bom, né? E um dos elementos fundamentais, talvez, do core business aí na gestão de frotas é o próprio combustível. Acho que é uma das ênfases que nossos amigos aqui do Maxi Frota vão trazer. Yuri, vocês podiam se apresentar e dizer também o Álvaro aqui que está com a gente. Isso. Obrigado pela presença. Bom dia, boa tarde a todos, tá? Eu sou Yuri Costa, da Maxi Frota, atuei até dia 30 de abril como gerente comercial da Maxi Frota. Estou passando o bastão para Álvaro Fernandes, meu grande amigo aqui de longa jornada, que vai assumir a gerência comercial da Maxi Frota, porque eu estou indo para um desafio novo, pessoal, mas eu já tinha um compromisso com Frotas Conectadas e é importante a gente estar aqui para compartilhar conhecimento e para poder produzir conteúdo relevante para esse segmento. Puxando a deixa do Fernando,
Nós da Maxi Frota há 30 anos, né, estamos no mercado e a gente vem fazendo o Asset Light em termos de sistemas, né? A gente vem de um modelo de plataforma onde todo mundo adquiria o sistema, tinha os seus softwares instalados, tudo dentro de uma rede fechada, e a gente hoje trabalha no modelo de software as a services, né, que deixa muito mais dinâmico. E o modelo Maxi Frota é um modelo que, inclusive, intermedia todas as pontas, né? A gente intermedia a gestão do abastecimento, né, os postos, a necessidade de abastecimento com os postos, a necessidade de manutenção com as oficinas de uma forma geral, e a gente proporciona gestão e controle sem a necessidade do ativo, vamos dizer. Mas o mais importante e o que a gente gostaria de trazer aqui hoje, para poder compartilhar nessa questão de novos negócios, é fazer uma provocação de mercado, que isso já tem se tornado um pouco recorrente nas minhas falas, que é com relação a como você faz o abastecimento da sua frota. Se sua frota é própria, se sua frota é locada, se a sua frota é terceirizada, se você tem lá vários outros transportadores ligados, se você é um operador logístico, em algum momento você pode estar sendo impactado pelo custo do combustível com ágio nos postos de combustíveis, devido ao modelo de pagamento que você faz, né? Se você não faz pagamento à vista ou com Pix, você está pagando um sobrepreço, e isso tem impactado todo um mercado. Hoje é a dor mais recorrente que a gente escuta dos nossos clientes, independente da natureza da operação dele. Se ele utiliza carro executivo para a sua diretoria, o diretor está vendo que o bônus dele pode estar indo embora porque ele está pagando combustível mais caro, ou se você utiliza seu carro operacionalmente, se você tem uma transportadora. Então, isso hoje é algo que é muito latente e está impactando muito fortemente o mercado. E por que isso tem acontecido, tá, gente? Em 2017, foi promulgada uma lei, uma medida provisória, na verdade, pelo Michel Temer, onde ele autoriza a diferenciação de preço entre o pagamento à vista e o pagamento com qualquer outra forma de outro meio que implique em prazo de recebimento por parte do estabelecimento. Pode ser um cartão de crédito, um cartão de débito, um cartão de frota, um pagamento a prazo feito pelo próprio posto, ele pode cobrar essa diferenciação. E aí, isso não impactou nenhum outro mercado, senão o de postos de combustíveis. Você não chega numa grande rede de supermercados e está lá assim, ó, pague com 10% de desconto no Pix. Pague com 10% de desconto no dinheiro. Você não vai numa farmácia, pague menos, Drogazil, e paga 10% mais barato porque você está pagando em dinheiro. Mas no posto de combustível você vai ter lá a frota, a bomba à vista, que nem a foto, e a bomba para frota, a bomba para crédito, a bomba para débito. Então, o chefe de pista, chegou lá um frotista, ele já sabe, opa, esse daqui vai para lá, esse daqui vai para cá. E nós fizemos uma pesquisa em mais de 100 postos conveniados nossos, no Brasil inteiro, e a gente apurou que esse ágio hoje gira entre 6% e 12%. Então, você pode pagar no mínimo 6%, no máximo 12%. É claro que tem situações que são menores, e também tem situações que são menores. E isso, o que é que motiva isso? Tem sido a pergunta recorrente que a gente tem feito aos estabelecimentos, de uma forma geral, para que a gente pudesse criar uma alternativa, para a gente criar algo que pudesse impactar o mercado, para que esses preços ficassem mais competitivos. Para vocês terem uma ideia, o segmento público hoje é o segmento que mais contribui para que esse ágio exista. O governo de Minas Gerais, até 2016, tinha um contrato com um fornecedor para abastecimento e manutenção da frota do Estado, onde o fornecedor entregava um desconto de 25%. Vocês imaginem, o governo gastava 10 milhões com combustível e pagava 7 milhões e meio. Essa conta, ela, apesar de não ser paga pelo governo, ela ia para o posto, porque na hora que você credencia o posto, para você viabilizar esses 25% de desconto, você precisa cobrar uma taxa no posto. E o posto, o que é que ele faz? Aumenta a taxa. O governo do Paraná hoje tem uma taxa praticada
de 5% de desconto. Então, todos os postos que atendem o governo do Paraná entregam combustível com um valor que eles consigam remunerar esse desconto de 5%, mais a remuneração da empresa que presta serviço. A Maxi Frota, no governo de Pernambuco, tem uma taxa zero na rede e uma taxa zero para o governo. E onde é que a Maxi Frota ganha dinheiro? Na antecipação do pagamento para os postos, que a gente cobra uma taxa financeira. Então, esse negócio de gestão de abastecimento virou um negócio financeiro. Ele é um negócio financeiro. As empresas se financiam na gestão do abastecimento. Quando eu chego num transportador e ele diz, olha, eu tenho um prazo com a Ambev de 120 dias de recebimento. Eu preciso pagar meu combustível com 130 dias. Eu vou dizer para ele que eu dou esse prazo, mas eu vou dizer para o posto, olha, posto, eu vou receber com 130 dias, eu só posso te pagar com 140. Então, eu estou me financiando no posto, o posto está financiando a operação da transportadora, e a transportadora está financiando a Ambev, que é quem ganha dinheiro no final das contas. Porque é a Ambev que está pedindo 120 dias. Então, esse ciclo financeiro é que está impactando e gerando o ágio no posto. Porque, no final das contas, quem está pagando a conta é o posto. O posto paga para a Maxi Frota paga para o transportador paga para a Ambev ganha dinheiro. Finalizando o ciclo do ágio do preço. A ANP, por sua vez, não consegue fazer nenhuma ação que impacte essa cadeia, esse círculo defeituoso, vamos dizer assim, da cadeia de preço, porque o preço é público. Ela não pode intervir no preço de cada estabelecimento. E as condições comerciais entre as empresas e as bandeiras de cartões, ela é particular de cada posto. Então, o posto A negocia com a Maxi Frota uma taxa X, o posto B negocia com a Maxi Frota uma taxa Y, e a Maxi Frota negocia essa taxa com base na carteira de clientes que vai abastecer por ali. Então, isso tudo impacta no preço. E os postos que não são o tomador de serviço dessa história toda é que está pagando. Porque hoje, quem é que tem indicadores de frota relacionados a desempenho, a custo por litro, custo por quilômetro, para saber se sua frota está performando bem ou não, para tomar ações, é o gestor de frota. E quem está pagando a conta é o posto. Quem é que tem lá toda a parte de pagadoria centralizada, recebendo suas notas fiscais, que impacta positivamente na sua contabilidade, no seu financeiro, é o gestor de frota. E quem está pagando a conta é o posto. Quem tem todos os indicadores de segurança das transações, se o veículo estava no posto ou não, se foi feito dentro dos parâmetros de desempenho ou não aquela transação, se está dentro da capacidade do tanque ou não, é o gestor de frota, mas quem está pagando a conta é o posto. Então, o que a gente vem trazer aqui é uma provocação de como é que esse mercado vai se sustentar na linha do tempo com essa dinâmica perversa de que o combustível é que tem que remunerar pelos serviços que os frotistas precisam, né? Então, a gente vem trabalhando muito pensando em realização de acordos, negociações para manutenção de preço, mas isso não se sustenta em operações que demandam grande capilaridade. A gente tenta focar em controlar melhor o desempenho e o custo por quilômetro, a utilização do recurso, para que ele tenha economia, mas ele ainda continua tendo a sensação de que compra muito caro o combustível. E a gente tenta ver também se a gente consegue, de alguma forma, antecipar possibilidades de cobrança de ágio, para que o cliente não tenha esse impacto. Mas isso tudo é determinado pela forma que a operação conduz essas questões. E aí, Ricardo, a gente traz a provocação, de que jeito de que forma os frotistas, de uma forma geral, e o Fernando também pode contribuir, que com certeza os clientes dele têm essa demanda, de que forma é que eles entendem que vão ter uma melhor gestão e que vão ter a melhor gestão em termos de redução de custo, não simplesmente pelo custo de aquisição, né? A gente tem que lembrar que o custo de aquisição é apenas um dos pilares da redução de custo. É comprar bem, gastar bem, que você tem redução de custo. Hoje, todo mundo está preocupado em comprar bem, algumas pessoas preocupadas em gastar bem, e o ágil tem sido a temática atual para que
as empresas de gestão de frota, de uma forma geral, sejam, vamos dizer assim, tem uma objeção a mais, uma barreira a mais para poder superar. Álvaro, fica à vontade se quiser contribuir. Beleza, Yuri. Minha contribuição nesse ponto é porque, de verdade, o que a gente percebe é que, durante os últimos 20 anos desse mercado, as empresas foram cada vez mais negociando para que estivesse... Eu falo para o Yuri que o primeiro contrato que eu fechei, eu ainda cobrava a taxa do cliente. E, hoje em dia, você não consegue praticamente fazer isso. E, com essa diminuição que veio vindo dos valores cobrados do cliente, chegando até a desconto, como o Yuri citou, de verdade, eu até fiquei pensando aqui, na mesma hora que o Yuri estava falando, eu não sei se todo mundo gosta aqui de futebol, mas teve uma época que o Vampeta foi jogar no Flamengo, né? E o Vampeta disse o quê? Finge que eu jogo e eles fingem que me pagam, né? Eu finjo que eu jogo e eles fingem que me pagam. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Todo mundo fica fingindo, olha, eu fiz um contrataço, eu consegui desconto de 3% no preço do combustível. Sério? Mas aí, cara, não tem almoço de graça. Em algum momento, esse custo vai vir para você de volta. Então, nesse ponto, é que a gente quer provocar o que é que nós podemos fazer de novo. O que é que a gente pode trazer de novidade para estabelecer essa relação de uma forma mais equilibrada, onde todos nós possamos estar felizes na relação, tendo saudável, os nossos... né? Saudável. De uma forma onde a gente possa ter os nossos indicadores de gestão, todos ali certinhos para a gente tomar a melhor decisão possível, o posto seja remunerado, também ganhe a parte dele. Como é que a gente pode fazer junto? É isso que a gente veio trazer aqui para a gente dar essa debatida. Legal. Tá bom. Bom, trouxeram uma provocação aqui, foi uma novidade. Eu tinha entendido a apresentação, mas não que era tão provocativa para buscar uma solução. Então, gostei disso aqui. Né? Vamos começar o debate dizendo que a gente já tem algumas perguntinhas, mas não sei se o pessoal já quis ir almoçar, aí está na hora do almoço, mas podem fazer perguntas, pessoal. Eu tenho as minhas aqui também. Né? Acho que a gente podia começar a partir dessa provocação, né, que vocês trazem. Eu acho que uma coisa que fica na minha cabeça, conectando com o que o Fernando trouxe, é a importância fundamental do transportador operar bem a sua frota, né, ser um bom operador, conhecer a sua frota, conhecer os seus clientes. E o Fernando até extrapolou falando muito de alocar bem os seus recursos, né? E que se eu estou com os meus recursos mal alocados, nem me sobra recurso, talvez uma reflexão, onde eu posso ampliar, que clientes atender. Né? E, ao mesmo tempo, vocês trazendo toda essa dinâmica e desafio do ágil, do combustível e tal, também acho que reflete essa importância do transportador operar muito bem. Né? Saber o que é o core business dele e operar bem, porque se operando bem, ele já vai ter uma série de desafios, né, na nossa realidade, na sua gestão, né? Se não fizer isso, então, pior ainda. É o maior custo, né? É combustível. E aí o combustível é o grande custo. Né? Então, talvez com essa provocação assim, de operar no core business, e, claro, dentro do nosso painel aqui, o Asset Light, né, contribuindo, né? Não sei se você quer extrapolar algum comentário nesse sentido, Fernando, e aí conectando esse tema do combustível, como que entra quando vocês conseguem ter um cliente que vai para o Asset Light, esse olhar mais para a operação e o combustível nessa equação? De fato, o consumo de combustível é uma das principais despesas. Né? A empresa tem que controlar isso. Acho que hoje uma das melhores ferramentas é as soluções de telemetria. Né? Como eu citei, a gente usa o Rio Conectividade para trazer a melhor eficiência. Né? Se a empresa não fizer a gestão disso, a margem dela, não só da própria operação, né, que ela já está atuando, mas de novos contratos, ela tem que precificar para entrar em novos contratos. Se ela não conseguir fazer uma eficiência nesse processo, ela não consegue ampliar sua base de clientes ou ainda ter competitividade em novas operações. Perfeito, perfeito. E acho que aí,
nessa linha para vocês aqui, né? Então, quer dizer, o Álvaro está se trampou. Não adianta eu fiz um contrato que eu acho que eu estou tendo desconto e no fim, por toda equação e por todo ágio, é um falso desconto. A conta não fecha. E o que vocês veem que os bons clientes de vocês, os bons operadores têm feito nessa situação ou conseguem se destacar apesar do desafio todo do ágil? Olha, muito bacana. Uma das coisas que eu falei agora há pouco, a gente tem que trabalhar muito fortemente 2 pilares quando a gente fala de gestão de abastecimento e de manutenção. Comprar bem, né? Que foi a questão do ágil hoje, está impactando em comprar bem. E o segundo é utilizar bem. Uma coisa que a gente entrega assim, com certa frequência é qual que é o potencial de redução de custo que os clientes têm, fazendo um comparativo. A gente traça lá a rota dele e diz quanto é que ele pode negociar de preço por litro. E, geralmente, aquilo está nos centavos lá, a gente está falando de 2%, 3%. Mas, quando a gente pega a frota dele, vamos dizer que ele tenha lá 10 caminhões, todos da mesma capacidade de carga e que façam as rotas parecidas, e a gente vê variação de 20%, 30% ali no desempenho, a gente observa que a operação dele tem um save muito maior do que a compra de combustível. Então, essa é a grande provocação que a gente faz para os nossos clientes, é que ele identifique na operação se a manutenção dele está em dia, se o condutor dele está bem treinado, se ele está fazendo a calibração dos pneus corretamente, se a rota dele que ele está fazendo é a rota mais econômica, porque o desempenho ele impacta de 30% a 40% no custo do quilômetro rodado dele, enquanto o preço do litro ele pode variar no máximo 3%. Então, ele pode gerar uma economia de 3% numa ponta, enquanto ele fazer a gestão eficiente do cara que está entre o banco e o volante, vai fazer com que ele tenha entre 30% e 40% de economia. Essa peça aí é importante do carro, né? Essa é fundamental, que às vezes a gente acaba tratando muito do ativo e a gente esquece que essa variável, que é a menos controlável, vamos dizer assim, porque é o ser humano, ela tem um impacto direto relevante no custo final do quilômetro rodado. Yuri, completando só o que você estava falando, não esqueçamos que 50% do resultado de redução de custo de uma frota está ligado a preço, mas tem outros 50% que está ligado a quilômetro por litro. E muitas vezes, nas nossas visitas, por uma questão de mindset, do cara ter sido ensinado, o cara só está olhando ali para o preço, para o custo de aquisição do combustível. E o custo de aquisição do combustível responde por 50% do nosso resultado final. Mas se a gente tiver, eu quero provocar mais um pouco, se a gente tiver uma frota que esteja ali gerindo muito bem o seu quilômetro por litro, né? Nós vamos ter que ver o que é que a gente tem cada vez mais de melhoria em cada uma dessas colunas. Eu te digo de que o ágil, ele impacta. E aí a gente tem que achar, e eu acho que aí é o grande desafio do nosso mercado, do nosso lado, é achar o caminho para que essa equação que o Yuri desenhou aqui, com a medida provisória do Temer, como é que a gente refaz? Eu acho que a gente tem que pensar nos novos modelos de receita. Pensar como a gente refaz o negócio, reconstrói o negócio. Porque se a gente ficar apenas nesse modelo atual, que foi feito nos últimos 20 anos, a gente vai ficar encaixotado sem uma resposta eficiente. Legal, muito bom. Vamos olhar aqui um pouco as perguntas. E temos 3 perguntas, então, pessoal. Podem mandar mais algumas, acho que estão aparecendo aí agora, o pessoal se anima. Mas vamos aqui, então, o nosso amigo Júlio aqui, que foi citado, fez uma pergunta. Legal, Júlio. Vamos, então, começar com a pergunta do Júlio. Se depois a mesa puder projetar as perguntas aí para os nossos colegas verem. Fernanda, é um pouco mais, acho, para você, mas se depois os colegas quiserem também complementar, né? Então, o que o Júlio trouxe, numa operação logística realizada por transportador, a troca para locação, né, o modelo Asset Light, parece de fato rentável, né? O que você falou, Fernando, quem começa a fazer conta e cada vez mais vai nessa linha, né? Isso poderia ser um risco para as transportadoras tradicionais, né? Quer dizer,
quem não perceber isso e quem não trabalhar nesse sentido pode estar correndo um risco até mercadológico? Como é que você comentaria esse respeito? Eu acho que as empresas hoje começam a testar o modelo, né? A frota própria, a frota alocada, e ver a eficiência dos custos em cada cenário. Hoje a gente tem diversos clientes na carteira que têm ido para essa linha. Ele pega uma mesma rota, um mesmo contrato, e coloca caminhões próprios e caminhões alugados, e começa a medir a performance dentro do contrato. Então, a própria empresa, de acordo com a sua estrutura, sua eficiência, falamos aqui da pecinha, né, entre o banco e o volante, ela tem que investir no treinamento, né, a condução do modelo A para o modelo B muda, né, o pé ali tem uma diferença, né, entre a condução das marcas de caminhões, do plano de manutenção, como que ele administra isso. Então, acho que a empresa hoje vem num momento de testar, e ela compara os dois resultados. Aonde eu tenho mais eficiência? Como isso está impactando para o meu negócio? Como eu impacto o meu cliente, a jornada do cliente, a experiência do cliente com o serviço de locação, do Asset Light, quando eu coloco tudo isso no mesmo pacote. Então, acho que esse é um movimento aí que as empresas estão avançando, do modelo tradicional para o modelo híbrido hoje, né? Uma parte alugada e uma parte própria. Contribuindo, tá, Fernando? Ricardo, Sim. a gente lida com consultoria de várias empresas, né? Porque o produto da Maxi Frota, apesar de ser um sistema, ser um meio de pagamento financeiro, a gente acaba interagindo com os clientes para prestar consultoria. Uma coisa que eu tenho observado muito nas empresas operacionais, assim, de engenharia, que estão mais fortemente nessa parte de locação de veículos, é que eles sempre vão optar em ter os dois modelos, tá? Eu não enxergo como um risco a locação, em contraponto ao veículo próprio, porque em determinadas situações de mobilização, por exemplo, eles terem a frota própria fazem com que eles tenham maior agilidade para atender o cliente, ao tempo que ele se planeja para fazer a substituição dessa frota própria pela alocada, e também é impactado muito pelos clientes deles, pelos modelos de contrato. Então, você pega um contrato que você vai executar em 3 anos, beleza, viabiliza eu ter uma frota locada, aí eu substituo o próprio pelo locado. Ah, não, eu peguei um contrato de 1 ano, não, eu executo com o meu veículo próprio por enquanto, se não houver possibilidade de prorrogação, eu executo com o veículo próprio. Então, depende muito da característica de cada mercado. O transportador vai depender também dessa linha. Pô, eu tenho uma rota fixa e tal, compensa ter um carro alocado porque eu vou ter um custo fixo constante, né? Vou ter previsibilidade. Não, eu estou assumindo uma nova rota. Essa rota eu vou precisar de um aprendizado, até para entender qual que é o melhor veículo que eu vou utilizar e tudo. Vai para um modelo próprio para ter esse aprendizado. Eu acho que é isso que o mercado tem sinalizado. Legal. Acho que é interessante, né? Que é sempre a gente visualiza dentro aqui do nosso ambiente de transporte e logística como tem situações as mais diversas possíveis, né? Desde da possibilidade de conectividade, tipos de contrato. Então, saber lidar com essas diferentes possibilidades, acho que é um valor grande, né? Seja para uma transportadora tradicional ou para quem está já trabalhando mais com a locação. A grande questão é, que o Fernando falou, tem que fazer conta. Para cada tipo de operação, para cada tipo de projeto que você está pegando, você tem que fazer conta. Dominar a sua operação, né? E aí fazer as contas a cada momento. Acho que isso bate numa outra pergunta aqui que veio de um anônimo, mas que é como vocês lidam com a desmobilização de frotas. E acho que é para você também, Fernando, quer dizer, e dentro disso também que o Yuri comentou, pô, de repente eu estou com uma frota mobilizada ali porque era um contrato e o contrato acabou, eu queria alocar, mas se eu não desmobilizar, a gente sabe que é sempre um desafio. Como é que vocês lidam com isso? A desmobilização, primeiro ela tem um desafio, né, operacional, de custos. Hoje, por exemplo, a LM vende 2.000 a 2.500 seminovos por mês, né, que terminam um contrato e vêm para desmobilização. Isso numa operação nacional, então tem toda uma complexidade logística, de reparação dos veículos, manutenção,
colocar eles para venda, parte de documentação, fluxo financeiro. Então, há sim uma grande dificuldade aqui na desmobilização, e eu acho que quando o cliente migra da frota própria para a locação, ele tem mais um benefício, que é, ele troca o caminhão, né, no caso aqui, já implementado por um novo, ou seja, um cavalo por um novo, simultaneamente. A operação dele não para. Quando ele faz isso na frota própria, eventualmente ele vai ter um período entre a troca do modelo seminovo e do modelo novo, seja através do implemento que ele vai ter que trocar. Então, quando ele faz o asset light, né, quando ele terceiriza, isso também vem como uma solução pronta para ele. Ele consegue, no mesmo dia, sem ter impacto para o cliente dele, para a jornada do cliente dele, fazer a troca do caminhão antigo pelo caminhão novo. E a operação dele continua sem qualquer tipo de impacto. Perfeito. Quer dizer, a mobilização vai ser sempre um desafio, mas, de repente, aqui eu já estou embutindo na minha equação como um todo uma possibilidade de desmobilização futura. Mais um ganho de eficiência para o cliente. Legal, vamos passar. Aqui tem a Nagi aqui. Nagi comentou que, na verdade, complementando que na locação 100% da parcela é dedutível, em até 43% a 25%, diferente de aquisição que pode deduzir apenas os juros da parcela mensal, né? Então, acho que é um elemento aqui contábil e tal, entra na linha de fazer contas. Exatamente. É onde ele coloca todos os serviços, né? Tudo que está embutido dentro da parcela é dedutível. Então, é mais um benefício para o cliente aqui do ponto de vista fiscal e tributário. Aproveitar somente esse tema para poder perguntar uma coisa para o Fernando, que é uma curiosidade minha. Muitas vezes, quando a gente está no cliente, ele fala muito de não locar o veículo, que vira custo fixo, porque ele tem algum ganho por conta do ativo, do patrimônio, questões até de linha de crédito financeira em banco, e também porque na depreciação ele tem alguma coisa ligada ao imposto de renda, que ele deixa de pagar de acordo com a depreciação. Qual que é essa equação? Tem uma conta que possa ser feita, assim, uma conta de padaria, olha, locação você ganha isso aqui, a depreciação você ganha isso, no final a locação ganha, sei lá, tem alguma coisa assim desse tipo? Tem alguns componentes, Yuri. Custo de capital, né, é um dos componentes. Qual é o custo do meu dinheiro? Qual é a minha situação de alavancagem financeira? Qual é a taxa de juros que eu pago para pegar esse recurso no mercado? Esse é o primeiro componente. Do outro lado, eu tenho um custo de oportunidade, né, que quando eu sou capitalizado, eu posso, em vez de colocar o dinheiro no bem, eu posso colocar numa nova filial, em uma máquina, né, para melhorar a eficiência, em contratar mais pessoas. Então, o custo de capital, quando eu sou tomador no mercado, ou o custo de oportunidade, quando eu sou capitalizado, isso entra direto na balança, tá, para ele poder tomar a decisão. A outra questão é o regime tributário, né? Eu sou uma empresa de lucro real, eu gero essa dedutibilidade, né, de 43,25%. Se eu não sou, né, eu sou de lucro presumido, eu já não tenho esse benefício. Então, hoje a gente percebe, né, isso é um desafio, até para análise de crédito. Eu tenho uma limitação financeira para buscar recurso no mercado. E, eventualmente, o meu endividamento bancário, a minha alavancagem financeira já está no limite. Como a locação ela não impacta no Bacen, ela não é um endividamento, não é um investimento, ela é uma despesa, isso é mais uma oportunidade para as empresas ampliarem a sua participação de frota, sem incorrer na parte de investimento, sem impacto no Bacen. Então, é mais um benefício que a locação, que o modelo de asset light traz para as empresas. Legal, e a gente sabe que toda essa parte tributária, né, é fundamental, né, cada vez mais, né, e com a realidade do país, né, com vários estados, reforma tributária, né, e volta para a eficiência. Volta para a eficiência. Né? Fica até o convite, eu sei que a gente já está no final aqui, nosso pessoal está aqui no stand, também para dar consultoria financeira, tributária, as empresas que tiverem dúvidas, está toda a nossa força de vendas aqui para esclarecer, para colocar essas informações numa planilha de fluxo de caixa,
onde o cliente compara o cenário de custos de frota própria, todos os custos envolvidos, tributários, despesa operacional, serviços, tudo que está dentro do pacote, ele vai comparar nesse fluxo de caixa 3, 4, 5 anos entre o cenário de investimento, de frota própria, ou do asset light de locação. Legal. Eu vou ler aqui, a gente está meio com o nosso tempo, eu vou passar para as considerações finais e comentários, mas vou ler as perguntas aqui que chegaram só agora, e se vocês quiserem comentar um pouquinho no comentário final, né? Acho que o Pedro Gonçalves tinha perguntado aqui dessa benefícios fiscais e saves, isso a gente já comentou, né? Então, casou isso aqui, né? Tamanho mínimo de frota para ter isso, acho que se você quiser, Fernando, falar depois, mas você já falou que está testando e tal. Um caminhão é o mínimo de frota. Um caminhão, perfeito, né? Só querer fazer. Se perguntou aqui também da maturidade de terceirização e gestão de frota na Europa, Estados Unidos, né? Sempre se fala lá que lá está mais avançado, não sei se isso é referência, e depois se você 25 quiser. a 30% nos Estados Unidos e na Europa, e no Brasil, aproximadamente 2% da frota circulante. Então tem aí muito é o chão aí para potencial. avançar. Um anônimo aqui comentou, sou de órgão público, essa questão do desconto afeta muito o aumento de preço de combustível e de manutenção. Opa, sumiu aqui porque fica mudando aqui de local, porque alguém votou, né? E da manutenção. Mas, infelizmente, não conseguimos mudar isso, né? Então, a gente acha que é o setor se organizar, né, para pressionar e depois trabalhar em conjunto com as associações. E com Existem o setor público, respostas. Né? Vou deixar... Tem uma pergunta para vocês, se vocês quiserem comentar aqui no final, que é ou pelo menos talvez mais para vocês, que entra nessa linha, que fala, o mercado de cartões de abastecimento utiliza muito como venda o rebate, né? A tendência disso acabar, como nos vale-refeição existem, pode aumentar o valor do combustível? Alguém perguntou aqui. E a última que eu vou ler aqui, que acho que é a última que eu não li ainda, é como os novos modelos de negócio em logística e transporte podem otimizar a eficiência e segurança ao contratar empresas especializadas para gestão de frota, gestão de riscos, seguros como um todo, né? Então, lida todas as perguntas, né? Eu queria passar para a rodada aí de comentários finais, né? Agradecendo a presença. Yuri, talvez fazer uma invertida, então. Yuri e Álvaro começam e o Fernando faz o fechamento. Eu gostaria de agradecer somente mais uma vez o espaço, né? É muito importante para a gente estar nesses eventos, para a gente estar buscando novas ideias, fazendo novas provocações. Com relação à última pergunta, pouco provável que o governo regule esse segmento de cartões para gestão de abastecimento, tá? É uma questão de liberdade de mercado, e quem vai forçar que isso mude é quem é o tomador de serviço para gestão de frota. Quem tem o poder para mudar esse mercado é o tomador de serviço. Quem faz a gestão, quem precisa dos seus indicadores, dos seus BIs, das informações do abastecimento em tempo real, é quem vai forçar com que esse mercado mude. Então, cabe aqui a provocação de vocês buscarem com seus fornecedores, inclusive com a Maxi Frota, quais são as alternativas que a gente tem para dar para isso. E eu encerro minha fala com isso, passo para o Álvaro. Beleza. Continuando aqui, o Yuri fala, não somente o tomador de serviço, mas eu acho que o ecossistema todo, também os estabelecimentos, eu coloco aqui, eles têm peso importante nesse processo e eles podem fazer uma mudança aí também contribuindo. E a gente, enquanto prestador de serviço, também tem um papel fundamental para olhar para dentro de casa e remodelar o modelo de negócio. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Talvez aí esteja um grande caminho. A gente está pensando algumas coisas e a gente quer dividir, talvez, esses modelos com quem puder visitar a gente. Nós estamos ali no fundinho, ó. Daqui eu estou vendo o nosso stand. Passa lá com a gente na Maxi Frota, a gente vai poder bater um papo. Tá bom? Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por tudo que a gente pôde trocar aqui hoje. Para mim foi muito enriquecedor e estou à disposição aí. Legal, obrigado. Fernando. Obrigado, Ricardo, Mira, ao Wagner, a toda a equipe da Frotas Conectadas pelo convite. É o segundo ano que a gente participa. Estaremos no próximo evento, com certeza. Olha aí. Acho que o evento está crescendo cada vez mais. Até o Marcelo Fontana. Marcelo Fontana, prepara o contrato. Já passa lá, já me cobra no stand ali, né?
Mas eu acho que a gente tem evoluído muito no segmento, a gente tem vários parceiros de negócio aqui, vários clientes que passaram aqui também para entender o que o mercado está trazendo como novas soluções. Fica o convite, né, para passarem no nosso stand, nossa equipe de consultores está à disposição. Essas questões tributárias, pacote de serviço, comparativo entre os cenários de frota própria e locação. Então, será um prazer recebê-los em nosso stand. E já fica o compromisso aí, 2025, estaremos juntos aí no próximo Frotas Conectadas. Obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos. Então,